reivindicar direitos. Atos defendidos pela democracia que abrange toda a população. Porém, tal liberdade é concedida ou ainda vivemos em uma sociedade reprimida? Essas imagens, divulgadas nas redes sociais, mostram o exato momento que um estudante, Matheus Ferreira da Silva, é agredido por um comandante da Polícia Militar. A agressão aconteceu na última sexta-feira durante as manifestações referentes à greve geral que paralisaram o país. Em nota assinada pelo assessor de comunicação da PM, o comando da corporação alega condenar veementemente todo e qualquer tipo de agressão, além de não compactuar com atos que possam afrontar os princípios da ética, moral e legalidade. Matheus está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital de Urgências de Goiânia. O jovem respira com a ajuda de aparelhos e o estado de saúde dele é considerado grave. Durante as manifestações, muitas pessoas circulavam pelas ruas das principais capitais do país. Sindicalistas, ativistas e muitos considerados do grupo Black Blocs que se infiltraram nos tumultos. É claro na Constituição Federal que todo cidadão tem o direito de se manifestar e se opor à ordem no país. Mas misturar uma manifestação pacífica com ações marcadas por depredações, vandalismos, jovens mascarados utilizando acessórios inflamáveis e pedaços de pau depõe contra a ordem pública. Qual é o papel daqueles que zelam pela segurança em meio a estas manifestações? Meu Deus do céu, a gente conversando aqui, eu ouvi o barulho do tiro, pois esse barulho é o barulho que nós temos ouvido aí ao longo desses dias. E no Rio de Janeiro, como eu falava para você antes de nós começarmos a nossa conversa, no Rio de Janeiro ontem parecia uma praça de guerra. Você via na televisão uma coisa absurda que a gente não sabe muito bem onde vai parar. Essa que é a verdade. São Paulo também teve alguns focos ontem de manifestação. E assim, vou falar uma coisa para você que está em casa. Não sei se você pensa como eu e vou saber já dos nossos convidados também. A manifestação, a democracia nos dá o direito de protestarmos contra algumas ações do governo, contra medidas. É por isso que existe a democracia, para que nós possamos expressar aquilo que nos desagrada, para que nós possamos chamar a atenção das autoridades. Foram, aliás, as manifestações que possibilitaram e que fortaleceram a Operação Lava Jato, o afastamento da presidente. Foi, já muitos anos atrás, a manifestação que também tirou o Collor do poder na época. Então, ninguém aqui vai falar mal de manifestantes. Mas nós não podemos fechar os olhos para o que nós temos visto quando se fala em violência, porque, por exemplo, a maioria das pessoas, lojas mesmo que eu conversei, a maioria das pessoas fechou as portas na sexta-feira com medo da quebradeira. Não foi para se manifestar. Isso é um problema grave, que é preciso ter foco para que nós possamos continuar tendo razão quando nos manifestamos. A professora Sônia Sacramento está aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto. O doutor Beraldo também está aqui conosco e o coronel Roberto. Porque as coisas estão saindo daquela proporção, né, coronel? Que é o direito de manifestação. Pois é. Nós, quando falamos em direito, nós temos alguns direitos e parece que a Constituição ela não privilegia direitos. O direito à manifestação ele tem o mesmo peso do direito de ir e vir, por exemplo. É verdade. E o cidadão ele fica privado, ele fica ameaçado, ele fica consternado de não se manifestar, porque quando nós falamos em manifestação... Fica até com medo de nos manifestar. Quando nós falamos de manifestação e nós vemos nós vimos depredações que toda manifestação, quase que invariavelmente, tem depredação do bem público, do bem particular. A que se justifica? Seja por uma ideologia política, seja por qualquer tipo de justificativa para aquela manifestação, não se justifica. Agora, quando você lidar com criminosos, porque as pessoas são vândalos não são manifestantes. Não tem nada a ver com manifestação. É como torcedor de futebol bandido. Ele não é um torcedor de futebol. Por isso que eles estão sempre com o rosto coberto. Não é isso. Então, quando a pessoa ela não sabe se manifestar, ela perde o direito que ela tem. A pessoa não sabe se manifestar porque a manifestação cabe a todas as pessoas de uma maneira democrática. O que é democracia?
É a maioria, é o povo. E a maioria não tem esse comportamento. É verdade. Então, se essa minoria tem esse comportamento, a gente não deveria dar espaço na mídia para esse tipo de coisa. Por quê? Nós temos manifestações ou movimentações todos os dias. Todos os dias. E as polícias, todas as polícias, em todas as esferas, fazem o seu trabalho com muita eficiência, com muita capacidade. Um evento que foge disso, que é uma exceção, a gente não pode, aí vem a generalização. Isso que deixa... Espera aí que eu não quero falar sobre a polícia ainda, porque eu quero deixar o Dr. Beraldo começar a história da polícia. Concordo com o coronel, Dr. Beraldo, que realmente essas pessoas que provocam e que causam e que têm atitudes vândalas, obviamente não são as pessoas que querem realmente se manifestar. Até a gente percebe isso, porque muitas vezes essas pessoas que estão fazendo a bagunça nem estão no meio da manifestação. Mas a gente também tem visto, pelo menos é a minha opinião, não sei se é a sua, doutor Beraldo, a polícia se excedendo, o coronel falou, num caso específico. Não, a gente tem visto a polícia se exceder em vários casos, né, coronel? O Beraldo, você não acha? Eu acompanho essas manifestações desde 1980. Desde da comissão. Então você já falou, antes do Collor, né? Bem antes. Não, eu fui uma das pessoas que nós fomos, a Ordem dos Advogados, somos os propulsores e protocolizamos, acompanhamos o impeachment na época do Collor de Mello. Agora, eu não concordo com o coronel, essa questão é que vândalo, não tem vândalos, são vândalos, são manifestantes, são protestantes, são pessoas reivindicando. O caso daquele jovem que foi espancado, torturado com cacetete, com extrema violência, com excesso de função, uma arbitrariedade tão grande, onde esse jovem está em coma. Ele não era vândalo. Existem algumas pessoas que são infiltradas, o coronel sabe disso, a professora também sabe disso, você também sabe, há infiltrações, mas não pode generalizar. A polícia tem que ser preventiva, a polícia não pode ser truculenta. O comandante, o coronel, o responsável pelas tropas, eles têm que zelar e primar, sabe o quê? Fazer um cordão de isolamento, deixa os manifestantes protestarem à vontade. É evidente, casos isolados, né, depredação, violência, esses têm que ser censurados, porque a polícia, sobretudo, é uma polícia preventiva, a polícia judicial é a polícia civil que apura. A polícia tem que ser preventiva e não ostensiva, não pode atacar como se bichos fossem. São jovens que vieram protestar e que merecem respeito, é isso mesmo. Espera aí, coronel. Sônia, eu tenho visto muitos professores envolvidos nas manifestações por razões óbvias, né? Que é uma classe que tem sofrido ao longo dos anos também pelo descaso e que vai ser, se houver mesmo essa reforma trabalhista e de aposentadoria como está sendo colocado, os funcionários públicos também, principalmente os professores na área pública também vão ser bastante, vamos colocar assim, prejudicados, impactados, exatamente. Existe uma preocupação, na tua opinião, também nesse sentido, até por conta da violência, porque nós temos visto... não concordo também com o que o Beraldo falou, não, porque eu acho que tem as pessoas que são vândalas mesmo. Mas aquele menino especificamente que está internado, as imagens foram muito claras de que o menino não tinha, na verdade, nada a ver com nenhum tipo de vandalismo, especificamente naquele caso, porque felizmente foi possível ver toda a caminhada do menino sozinho o tempo inteiro, né? Então, eu acho o seguinte, no calor das manifestações, não dá também para a gente só criticar a polícia. Eu acho que é necessário uma repressão, sim. Eu acho que nós, não só eles, nós temos todo o direito de nos manifestarmos. Fui em todas as manifestações de 2013 para cá, todas que ocorreram pacificamente, aos domingos. São manifestações mornas. Foram, mas mesmo assim conseguimos muitas coisas. Eu acho que não há necessidade dessa agressão, nem por parte, obviamente, do policiamento, que eu concordo nisso, que a polícia deveria agir com um pouco mais de inteligência, mas também não deveria existir tanta agressividade por parte dos ditos manifestantes. Pode falar, coronel. O coronel está desesperado aqui, fazendo assim com a cabeça. O coronel sabe que nem vândalo pode ser atacado. Pode ser enjaulado, né, coronel? Mas não pode ser atacado. Eu acho que o trabalho da polícia é difícil também, porque você não sabe quem é vândalo e quem não é. Olha que contexto interessante, né? São jovens, coitados. O jovem já tem que ter limite, restrição dentro de casa. Não é que nós podemos tudo, não. Não é porque é jovem que pode tudo, muito pelo contrário. Nós somos uma sociedade... Nós vimos recentemente uma demonstração de uma sociedade sem polícia, sem o mínimo de coercitividade de limite. Com o mínimo, vira um vandalismo total.
até as pessoas de bem acabam se inflexionando, já que todo mundo faz, eu faço também. Precisa ter. A polícia, o que é visto todo evento, toda manifestação, a polícia coloca um efetivo muito grande para que essas manifestações possam transcorrer com toda a segurança. E ela acontece. Não precisa sair batendo em ninguém também. Mas não é um sair batendo na reação. Quando foi falado que a polícia é preventiva, nós estamos falando de uma ação de um policial também isolado. Mas a gente sabe que tem bastante também isolado. A polícia nesse tipo de evento, ela tem todo um padrão de atuação. A polícia está descendo o cacetete, a polícia está batendo, a polícia está surrando. Então, para com isso. São esses jovens que estão curando. Mas eu não vejo todo esse excesso. Não tem esse... É um Nós outro vimos caso nessa pontual. manifestação, esse evento, nessa manifestação toda, com com todos os jovens se manifestando. E a quantidade de pessoas? Todas as pessoas fazendo com sua liberdade, tirando direitos de outras pessoas, de abrir o comércio, de se deslocar, os veículos têm que ser alternados, as ambulâncias têm que seguir outro caminho, porque eles querem se manifestar naquele local, numa sexta-feira produtiva, que deveria ser produtiva, num país que a economia está capenga, cadente. Nós estamos preocupados agora com um evento que não é que está sendo apurado, vai ser punido, normal, como qualquer tipo de agressão. Aquela ação do policial não é uma ação policial, é uma ação de um agente que exacerbou, que extrapolou. Então a atitude dele estava errada. A atitude dele totalmente. Foi pontual. Totalmente. Agora é conseguiu filmar, conseguiu filmar. E o que não se filma do vandalismo dos jovens bacaninhas que aparecem por aí. Quando a câmera pega... Meninos. Então o que acontece? Se a nossa sociedade premia a irresponsabilidade dos mais jovens, imagina a geração futura o que vai acontecer. Coronel, no caso como esse que é comprovada aquela agressão, porque eu falei, poderia ser, não se justifica, mas poderia ser justificável se ele estivesse no meio da baderna. Porque daí você pode falar, poderia ser falado, não, eu tentei coibir, ele estava batendo, destruindo uma revendedora. Mas nesse caso específico... Tem uma técnica para uso da tonfa, do cacetete. Tem técnicas. Não precisa bater na cabeça, então, né? Então, tem técnicas. Não pode bater, não é só na cabeça, não pode bater. Não precisava nem ser uso de força. A energia necessária está prevista em lei. O uso da energia necessária para conter injusta agressão. Não a pessoa, a sociedade. Se a sociedade está sendo aviltada, é injusta agressão. O direito diz isso e salvaguarda a ação policial. O estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, tudo isso está previsto em lei. E todo o excesso... A legítima defesa está prevista em lei, mas o excesso é punido. Todo excesso é punível. Agora, se o agente... Nós temos 434 erros médicos no Brasil todo ano que levam à fatalidade das pessoas. Que a gente fica sabendo, né, Coronel? Pois é. 434. Pois é, mil. E quantos desses nós deixamos... Não procure mais um médico porque você vai morrer. Não vá no hospital porque você vai morrer. Olha, então, a atitude de uma pessoa não representa uma categoria. Não dá para generalizar, concordo plenamente. Não dá. Foi um caso pontual. Não dá para generalizar, isso é verdade. Eu estava falando com a professora... A PM precisa agir com coerção, senão vira uma bagunça. Isso há décadas, desde menino que eu vejo só a polícia descendo o cacetete, polícia truculenta, polícia violenta. Para com isso. Está na hora de usar a inteligência da polícia. Isso é porque foi filmado. Agora são meninos, sim. São jovens, Deixa eu interromper vocês. E o que está segurando, mantendo o Brasil, são os jovens. Só um minutinho, Beraldo, porque eu estou na linha com o Araquém, que é o Jorge Carlos de Moraes. Ele é o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que é uma categoria que já, através de muitas manifestações, principalmente na década de 80, conseguiu que os metalúrgicos fossem valorizados de uma forma que, aliás, eu sempre falo que os metalúrgicos são a categoria mais bem organizada desse país. É por isso que eles conseguem construir uma carreira sólida. E, Araquém, boa tarde, querido. Boa tarde, querida, tudo bem? Tudo bem. Não sei se você estava ouvindo a nossa conversa, nós estamos falando lá do Matheus, do que aconteceu especificamente lá em Goiás, com aquela agressão policial, mas eu não vou nem te perguntar de quantas manifestações você já participou, né, Araquém? Porque você tem quanto tempo só no sindicato? Eu vou completar esse ano 30 anos, querida, 30 anos nessa então vida. Não dá nem para contar quantas vezes você já foi para a rua buscar os direitos, né, Araquém? Com certeza. Agora, sabe o que eu queria saber de você? A gente tem visto, que foi o que eu falei no começo desse debate, que muitas vezes, infelizmente, todas as categorias que buscam os seus direitos têm sido prejudicadas pelos vândalos que se infiltram nessas manifestações. Os sindicatos metalúrgicos têm uma força muito grande no país. Vocês têm conseguido fazer ações de conscientização para que o vandalismo não aconteça e para que os direitos sejam preservados, principalmente o direito de se manifestar? Eu quero parabenizar a professora Sônia, o
Coronel Roberto, o doutor José. Na realidade, a gente, quando faz algum tipo de manifestação, nós temos êxito porque nós não deixamos que ninguém se infiltre na nossa manifestação. Ela é uma manifestação pacífica, ordeira, geralmente reivindicativa. Então nós não deixamos de maneira nenhuma que ninguém se infiltre na nossa manifestação. Por essa razão que nós não temos esse tipo de problema, entendeu? Entendi. Mas agora, você acompanhou, claro, tudo o que aconteceu na última sexta-feira lá em Goiás, né, Araquém? Com certeza, com certeza. E o coronel falou uma coisa que eu até discordei dele, é uma ação pontual. A gente tem visto repetidamente a polícia agindo de uma forma mais truculenta durante manifestações. Eu acho que vocês também têm visto isso até muito mais do que eu, porque participam constantemente delas, né? Com certeza. É assim, ó. A truculência, às vezes, ela existe, porque do outro lado também ela vandaliza, a baderneiros, entendeu? Porque não que todos da Polícia Militar, porque a gente tem que entender o seguinte, o policial militar nada mais é do que também um trabalhador que ele é massacrado pelo governo estadual, ele é massacrado pelo governo federal, ele tem seus problemas, então quando ele sai para ação e pega nego fazendo bobagem, com certeza um ou outro vai usar de truculência mesmo, até porque se ele não usar o negócio descamba pro lado da violência, entendeu? Quer dizer, se não fosse então isso... tem casos que não dá para aceitar. Esse caso de Goiás não dá para aceitar, porque o rapaz vem correndo, entendeu? Não havia a menor necessidade de ele agir daquela forma que ele agiu. Ali sim, ali houve, como diz aqui, houve um excesso, né, Araquém? Houve um excesso, ali sim. Mas agora, porque na sexta-feira eu fiquei na região de Itaquera, onde fizemos várias manifestações tranquilas, conversei com os policiais, conversei com o coronel que estava lá presente, numa boa, sem nenhum tipo de violência nem de um lado nem do outro. Então, geralmente a coisa desanda quando tem pessoas que não tem nada a ver com o movimento. E às vezes também é aquilo que eu te falei, às vezes há excessos por parte da Polícia Militar, não de todos. A maioria são trabalhadores que realmente têm uma cabeça, vamos dizer, um pouquinho mais equilibrada. Um ou outro foge do equilíbrio, faz parte, né, infelizmente. Você sabe que eu tenho uma curiosidade, que eu sempre penso nisso, e já que você está aqui com a gente, vou tomar a liberdade de perguntar. Quando existem essas manifestações, por exemplo, no caso dessa paralisação, que foi uma convocação nacional, vários sindicatos se reúnem na tentativa de fazer mesmo, de que todos eles tenham esse mesmo objetivo de fazer uma manifestação pacífica, impedindo a entrada dos vândalos. Vocês conseguem fazer isso? Conversar entre si para tentar fazer isso, Maraquém? Conseguimos sim. Nós fazemos várias reuniões, reuniões para organizar os trabalhadores, reunião para organizar as pessoas no intuito de eles entenderem que aquela ação é uma ação reivindicatória, que quebrando alguma coisa não vai resolver o problema, que sendo vândalo, nós não vamos conseguir avançar naquilo que nós estamos reivindicando. Então nós procuramos filtrar da melhor maneira possível, por isso que eu te falei anteriormente. Na nossa categoria, todas as vezes que nós fazemos qualquer tipo de manifestação, nós não temos problema nem com a Polícia Militar, nem com nenhum outro órgão público, porque nós procuramos fazer a coisa dentro da legalidade, entendeu? Do respeito, entender o trabalho do policial, ele entender as nossas reivindicações. Então, esse bom senso tem que haver, porque senão o negócio vai para o lado errado. Fica pior, né? É o que eu falei, você acaba daí perde a razão, né, Araquém? Não, com certeza, com certeza. Araquém, muito obrigada. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. E eu fico muito feliz e eu quero parabenizar vocês, porque independente de partido político, todo mundo, é como eu disse no começo do debate, a democracia nos dá esse direito de sermos contra e de lutarmos para isso. Se todo mundo que participar tiver essa consciência, nós conseguimos atingir um objetivo ainda muito maior. Longe dos vândalos, né, Araquém? Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada de você dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Eu que agradeço e parabéns pelo programa. Estamos juntos, precisar ter umas ordens. E você está convidado para participar do nosso debate da próxima vez, pessoalmente. Irei sim, querida, com certeza. Será um prazer. Obrigada. Tá feliz, obrigado, né, Coronel? Bom trabalho. Tchau, bom programa. Um abraço. Não, mas quem vê pensa que nós somos os países da maravilha, que a CUT... Não, mas eu entendi o que ele falou. Eu também entendi, mas não pode esquecer que fazem barricada, colocam pneus, obstrui estrada. Tinha um senhor que estava levando
sangue para salvar a vida. Ele foi obstado, foi obstruído. Mas o que ele está dizendo é que eles, como diretores do sindicato, tentam fazer com que isso não aconteça. Mas não faz. Todo tipo de evento dessa natureza, ele prescinde da organização. Então, os órgãos públicos são avisados, tem reuniões, tem uma série de fatos. Todos os eventos negativos... E eles são muito bem organizados, né? Os sindicatos no Brasil são fortes por isso, né, Coronel? Quando você fala de organização, toda a sociedade organizada que pretende fazer qualquer tipo de manifestação, ela consegue, por vários meios. A maior das manifestações é o silêncio, como dizem os sábios. Então, tem várias formas de manifestação. E quando ela é organizada, não tem nenhum tipo de senão como esse que aconteceu. Quando você parte para o fato isolado, seja da agressividade por parte de qualquer pessoa infiltrada como manifestante, seja por qualquer ação policial desfocada da estrutura policial que está ali montada. O comando, toda atividade policial é comandada. Agora, o Coronel, não sei se vocês vão concordar comigo, sabe qual eu acho que foi o maior erro da polícia nisso aí? É que, na minha opinião, os policiais que participam, vamos colocar como segurança, porque na verdade a polícia, nesses eventos, elas têm que funcionar como seguranças da gente mesmo, que é mais ou menos o que o Beraldo falou. Eles não fazem cordão, como você falou, mas eles estão ali para ficar de olho. E eu fico imaginando que teria que ser mais seletivo na hora de escolher esse povo que vai, né? Porque, por exemplo, acho que é Augusto o nome dele, desse policial, ele já tem os antecedentes aí de socar o povo, né, Coronel? O coronel sabe, Keila, você tem que saber. O que acontece, Keila? Nós todos temos que saber o seguinte... Tem 4 ou 5 casos, espera um pouquinho só, Não pode colocar os policiais como pitbull na rua, tem que colocar como pastor alemão. Não, mas eu tô dizendo assim, não tem que dar uma olhada nos antecedentes da pessoa para botar no meio de uma loucura, porque essas manifestações são uma loucura, eu vou pegar um né, exemplo que nós temos aqui muito claro e muito recente aí, de uma pessoa que foi condenada e que está sendo colocada numa prisão domiciliar, aquela coisa toda, por quem foi em primeira instância, segunda instância, até trânsito em julgado, todo mundo é inocente. Você não pode simplesmente privar nenhum tipo de profissional de exercer uma atividade por denúncia, por qualquer tipo, que não tenha... Só em São Paulo. Mas não foi comprovado lá na ficha dele, lá que ele já tem umas 4... Se todo mundo que falasse mal de mim tivesse configurado na minha ficha lá, eu seria o pior dos homens. Coronel, de você eu jamais falaria mal. Agora, o que acontece? Toda denúncia que há... Por isso que você aposentou tão cedo, então, né? Você já era bravo. Eu aposentei, eu já tinha mais idade do que precisava para aposentar. Eu ainda fui... Ainda beneficiei a sociedade com mais tempo ainda. E detalhe, o policial nunca aposenta, porque eu sou policial sempre. Agora, mas no caso dele, eles não fazem isso? Se a pessoa já tem toda ocorrência em que há qualquer... Existe primeiro, você abre uma investigação, você tem um procedimento administrativo, você pode ter um inquérito policial. De 2011 a 2014, só em São Paulo, 828 policiais foram expulsos e 435 demitidos. Nossa, é bastante. O que é isso? Bastante, Coronel. É bastante, mas o que é bastante? Porque qualquer ato grave contra a instituição, contra o decoro da atividade policial, enseja esse tipo de atitude. Então esse moço vai ser expulso? Não, ele tem que provar que o rapaz escorregou e bateu no caça-tete dele, entendeu? A possibilidade, nós tivemos recentemente em São Paulo a condenação de um oficial, de um coronel, que perdeu o posto da patente, perdeu o salário, inclusive, que hoje é um advento novo. Antigamente não perdia a remuneração, hoje perde também. Então ninguém está livre. E outra, esse coronel já estava aposentado. Nós não estamos livres do problema nunca. Qualquer ato incompatível, qualquer ato que ultrapasse... tem que ser punido. E as punições têm vários tipos de punição. E é um tipo de profissão que é como médico, agora, né? Pois mas todas as profissões têm, né? Não, mas é que é um erro que pode matar a vida, mata uma pessoa, a vida da pessoa. Se você me falar que o ovo... Eu queria perguntar para você... Vou te falar uma coisa, eu sou uma pessoa meio medrosa. Você não vai à manifestação? Essa bagunça generalizada que esse povo faz, eu vou falar uma coisa, eu não iria hoje, sinceramente. Na época do Collor não era assim, não tinha briga, tinha muita gente na rua e tal, não tinha. Coronel vai, sabe-se lá Deus com quem que ele já bateu, se alguém vê ele lá, ele apanha. Sabe que eu vi, falando sério, eu tenho um certo receio mesmo, porque a gente vê essa violência, né, Coronel? Não adianta. E os teus alunos, eles vão, você conversa com as pessoas assim, o povo continua animado para as manifestações, independente de toda essa violência que a gente tem visto? Olha, é assim, nós temos visto duas formas de manifestações, podemos dizer assim. As manifestações que ocorrem nos finais de semana, né? Mas uma como essa, o pessoal foi? A essas manifestações mais que ocorrem durante a semana, que já tem um intuito de provocar um incômodo para as pessoas, porque as pessoas não podem trabalhar, como ocorreu nessa sexta-feira, que para mim não foi greve, foi toque de recolher, as pessoas não puderam sair de casa. Nesse tipo de manifestação,
acho muito difícil a adesão dos alunos, assim, de jovens, assim. De jovens, mesmo porque o jovem, ele tem dois lados, né? Ou é aquele muito engajado, ou aquele que não quer saber mesmo, nem de política, não quer saber de nada. Que é o eu, né? Aquele Entendeu? com medo. Aquele que é o militante. Aquele tá com saudade, sabe do quê? Dos caras pintados. Não vai ter nunca mais isso. Antes de atacar, vamos cantar o hino nacional. Isso. É verdade. Mas você sabe que as manifestações de final de semana, você vê isso. Essas manifestações pacíficas, mas a última foi política. Foi política. Foi politicagem, foi política, foi pró-Lula, foi pró-PT, foi CUT. Eu sou, inclusive, olha, a contribuição sindical obrigatória tem que cair. Os sindicatos são milionários. Agora tá na mão do Senado, diretores estão andando de helicóptero, tá na mão do Senado. Para com isso, isso é obrigatório. Eu não vejo fazer nada aquilo. O que eu quero é igualdade. Né? Igualdade, fraternidade, justiça, como tem na França, né? Olha, o senhor é utópico. Não, é o que eu queria. Não, sabe? Sonhador. Não é, porque nessa situação sonhador. Não, porque mas para chegar lá nós temos muita batalha. Olha, o Gandhi disse assim, olha, do sonho à realidade. Será que eu não posso sonhar com um país bonito, maravilhoso? Não paga imposto para sonhar ainda. Não é verdade? Mas eu sonho, eu tenho. Ontem eu estava na Sônia Abrão, se você me permite, os 11 anos. Sônia Abrão, quero mandar um beijão para você, obrigado. A Keila continua. Aliás, um beijo para a Sônia Abrão, que completou 11 anos de programa ontem. A gente ama a Sônia, muito. Sônia eu digo querida. Para mim, eu estou falando sério, a Keila, para mim, é uma das porque a gente melhores. Tem 3 minutos para encerrar. Você é muito inteligente. Fora do ar, depois você me elogia. Quero saber uma coisa, para encerrar. Deixa eu te falar uma coisa. Para encerrar, porque eu preciso encerrar e eu quero falar com os 3 ainda. Você acredita nessas manifestações? Você acha que essas manifestações, independente dessa ação policial isolada, como diz o coronel, são que elas espúrias. podem fazer com que nós tenhamos os resultados, pelo menos sonhados? Vocês duas responderam. Você tem medo de sair de casa, professora, eu não permito que os alunos orientem os alunos. Então, na sua opinião, é bobagem. Não, essas manifestações foram espúrias, foram toque de recolher, foram amedrontam, cala a boca. Para com isso, nós precisamos de civismo e tal, mas tem que proteger nossas crianças, nossos meninos. Você, como um bom policial, honre a farda. Não vá por aí, não, descendo o cacetete. Para de violência, para de truculência. Né? É isso, nós queremos cultivar a paz. Eu costumo dizer, se os homens amigos, ao invés de campos de guerra, deviam cultivar campos de trigo. Isso é uma doutrina, ou seja, a vida foi feita o quê? Para discutir uma democracia. Sem democracia não tem justiça. Sim. Sem justiça não tem um país livre. Sem país livre, nós não temos nada. Sônia, você acha que essa atitude do policial pode fazer com que a polícia também reveja a maneira de agir? A gente não entende, por isso que o coronel entende muito melhor do que a gente, mas aos olhos do leigo, você acha que é uma maneira das pessoas acordarem, até porque ele pode ser afastado e tudo? Eu acho, não apenas ser penalizado, que normalmente eles são penalizados, né, com esses tipos mais, essas atitudes mais arbitrárias, mas sim, eu acho que é importante que a polícia haja assim, com mais inteligência. Falta mesmo ainda mais um trabalho de inteligência. A PM, principalmente aqui de São Paulo, eu bato palmas para a PM de São Paulo, eu acho eles fantásticos, mas cobro deles isso, um pouco mais de inteligência no seu trabalho. Olha a mãe desse jovem, está aqui, ó, o Estado não ajuda em nada, não indeniza, não colabora em nada, o policial que agrediu está lá prestando serviço burocrático, eu sei que é uma instituição séria, pune sim, responde 2 processos, né, coronel? Sim. Justiça militar e justiça comum. Agora, houve dolo por parte dele, aquele dolo limpo, ele quis aquele resultado? Claro que não. Eu também não posso crucificar, claro que não é Coronel, verdade? Você acha que esse tipo de atitude pode fazer com que haja, à medida que as coisas vão acontecendo dessa forma truculenta, haja um amadurecimento e a gente pode esperar uma atitude melhor? A vida é um laboratório, são erros e acertos, você tem que crescer com os erros. A Polícia Militar de São Paulo e as do Brasil, como uma forma, tem mais matérias com direitos humanos no seu currículo do que a Faculdade de Direito. Então, não é que a polícia é cidadã, desde a Constituição de 88, todas as estruturas policiais têm que estar focadas nisso. E nós temos essa estrutura de confiabilidade justamente por isso. Foi o que eu falei, um erro individual, seja de qualquer profissional, ele nunca vai ser recepcionado. O médico que errou, morre alguém, ninguém vai aceitar. Verdade. O policial que errou, nossa, agora, o que nós temos que voltar e que traz esse processo todo, a falta de respeito às autoridades, desde o pai, ou seja,
entra na educação de novo e aqui está a nossa professora. Se não focar esse processo, nós só vamos trabalhar com resultados, consequências de inconsequentes. Eu quero agradecer a vocês. Ele é a mãe desse jovem, né? Lógico. Tinha que receber um amparo, um carinho, um amor, né? E o mesmo respeito aqui, eu respeito muito a polícia. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês de novo. Sônia, é sempre uma delícia receber você aqui, viu, querida? Obrigada, viu, Beraldo? Obrigado.